Eu quero começar, Ju, trazendo para você, nessa rodada aqui que a gente vai fazer de perguntas e de entrevista, essa manchete de ontem, do CAUT, matéria da Revista Oeste dos Estados Unidos avaliando revogar a Lei Magnitsky, isso daqui pode gerar uma espécie... Tem dois sentimentos que eu acho que são interessantes da gente analisar. Primeiro, uma coisa quase que visceral de dependência dos Estados Unidos. Ou seja, a gente já é grato, já agradece o trabalho do Edu, do Paulo Figueiredo, tudo que eles têm feito. Mas o fato é, Ju, que a gente está por conta, e a gente sempre esteve por conta. E eles também nunca esconderam isso, né? A gente precisa entender que, independentemente de sinalizações positivas ou não vindas dos Estados Unidos por questões de interesses outros deles, né, que sejam, a gente tem que continuar brigando com a ditadura, reconhecida ou não por Magnitsky, reconhecida ou não pelo Departamento de Estado americano, Ju. Pois é, essa notícia aí ela tem algumas leituras que a gente pode fazer, né? Primeiro que cai por terra a desculpa de soberania do Lula, né? Se isso realmente acontecer, porque até então são possibilidades, né? Especulações. Então cai por terra porque tem a questão ali das terras raras, que eu acho que até quando eu entrei a Fê estava falando disso, né? Peguei um pouquinho. Tem também aquela outra notícia de ontem sobre o Joesley Batista ter ido à Venezuela, não sei se vocês comentaram sobre isso. Ainda não. Do Joesley Batista, da JBS, ter ido à Venezuela. Eu até fiz um vídeo, porque primeiro saiu a notícia de que o avião teria ido, um avião, né, da JBS, da controladora da JBS, da JF, teria ido, apesar dos alertas de não irem para a Venezuela, esse avião teria ido à Venezuela, a Caracas, e voltado no dia seguinte, mas não dizia o porquê, não dizia quem estava, tal, enfim. Depois veio a notícia de que sim, Joesley Batista esteve diretamente com Maduro, e aí começou a se especular que ele teria pedido a renúncia de Maduro. Então você vê como que funciona o verdadeiro núcleo do poder, né? E não é só do poder aqui no Brasil, é do verdadeiro núcleo do poder, enfim, mundial, porque parece que Joesley também esteve com Trump, segundo constam aí notícias. E olha o poder do cara de chegar lá para um narcoditador sanguinário e falar, veja bem, é bom você renunciar, porque senão vai dar ruim. E a JBS, ela tem negócios estabelecidos com a Venezuela de Maduro, né? Ela tem negócios muito, muito importantes estabelecidos com a Venezuela de Maduro. Então, isso é a mais clara evidência do capitalismo de Estado que a gente vê acontecer em vários países e que alguns dos mais capitalistas que dependem dessa convergência, dessa convivência com quem manda nos países, eles não se importam se a gente aqui embaixo está vivendo uma ditadura, se a gente aqui embaixo está sendo censurado, se o povo está passando fome, desde que o contrato deles com narcoditadores estejam garantidos esses contratos, o que é muito triste ver que isso acontece. Então, acho que vamos esperar, né? Acho que é precipitado para tirar qualquer conclusão dessa notícia que saiu ontem sobre a revogação da Magnitsky. Mas também tem o viés que é o seguinte, então quer dizer que Lula vai confessar que tem censura nas redes sociais, que falou que vai acabar com a censura nas redes sociais. Então é uma confissão de que há censura nas redes sociais por parte do governo, com anuência, com força total do Supremo Tribunal Federal, do Consórcio Supremo e governo Lula. Eles estão confessando, é uma confissão. Vamos esperar para ver como que isso vai se desenrolar. Agora, a gente não pode mais, uma coisa que eu tenho falado internamente, eu vou falar aqui agora, a gente não pode mais
subestimar o adversário. Porque o governo Lula tem investido muito em comunicação, pagado influenciadores e tem conseguido convencer muita gente, porque investe em comunicação, melhorou muito a comunicação do governo, do próprio Lula, de outros membros do governo. E quando você tem uma comunicação boa, eu sempre falo isso até para alguns prefeitos, quando você tem não adianta você ter um governo bom e uma comunicação horrorosa, porque ninguém vai saber o que você está fazendo. Agora, se você tem um governo horroroso, como é o do Lula, mas uma comunicação boa, as pessoas acabam tendo a impressão de que aquele governo está indo bem. Quem não acompanha muito bem. Júlia, deixa eu só fazer uma provocação para todos aqui. Quando tu fala em fim de censura, não existe fim de censura nas redes sociais no Brasil, a não ser que o inquérito do fim do mundo, que é o inquérito das fake news lá atrás, seja definitivamente arquivado pelo STF e todo mundo que está citado absolutamente abonado. Não existe, entendeu? Qualquer coisa que se fale nesse sentido é, bullshit. Não existe. Júlia, mas você não sabe quais vão ser as exigências também, né? A gente não sabe, né? Se isso vai... É que isso vai acontecer também, né? Deixa eu fazer uma consideração em contraste ao que a Júlia disse. E sim, o governo Lula, a despeito de ser um governo desastroso, desesperadamente desastroso, ele tem uma ótima comunicação, até porque ele conta com a comunicação da grande mídia, que faz esse trabalho para ele também de graça e sem que ele peça, né? A distorção da Rede Globo, por exemplo, da realidade, é um fato que beneficia o governo e a ditadura do STF. Agora, em contraponto isso, e aí eu falo de você como exceção, a comunicação da direita tem sido muito fraca, muito tíbia, exceções à parte, como você, inclusive, que fala exatamente que existe uma ditadura do STF. Por quê? O que a gente pode estabelecer de teoria em torno dessa possível saída do Alexandre de Moraes da Lei Magnitsky? O Trump é um animal político. O foco do Trump na América Latina hoje é a ditadura da Venezuela, é a saída do Maduro. Eventualmente, quando ele faz um salamalex pro Lula, assim, eu gosto muito do Lula, talvez seja parte, seja parte de uma estratégia para remover Maduro e o Trump ganhar uma vitória política gigantesca, que é o Donald Trump tirou a ditadura mais visível da América Latina, que é a da Venezuela, desmantelou essa ditadura. Agora, qual que é o ponto que eu estou dizendo assim? Não é uma falha de comunicação da direita que, em vez de dizer, aproveitando da Magnitsky, que foi aplicado, Alexandre de Moraes, que foi colocado na testa dele como violador de direitos humanos, aí a direita chega e fala, com governadores, senadores, lideranças políticas, vamos debelar essa ditadura, vamos dizer para o povo que tem que ter uma ditadura no Brasil, vamos jogar o povo na rua, fazer um impeachment do Alexandre, que agora já está limitado pela posição do Gilmar, mas não. Conseguiram continuar a tentar conversar com o senhor Alexandre de Moraes e os ministros do STF, inclusive o próprio Bolsonaro, confiando demais nas instituições, tentando conversar com o Alexandre de Moraes, que o colocou na cadeia. Não foi uma oportunidade perdida, ainda pode ser uma oportunidade, mas não foi uma oportunidade perdida pegar a Magnitsky, pegar as sanções aos ministros do STF e a direita dizer há uma ditadura clara no Brasil e vamos aos milhões nas ruas clamar não só pela liberdade do Bolsonaro, dos reféns, mas pelo impeachment do Alexandre de Moraes. Não foi uma bola fora da direita brasileira como um todo? Eu acho que teve essa tentativa, né? Foram chamados algumas manifestações nas ruas, né? Inclusive aí na Paulista, mas é que acontece o seguinte, eu acho que não tem essa sensação da maioria do povo brasileiro de que existe uma ditadura no Brasil, porque a ditadura ela aprisiona alguns para controlar, calar alguns e dar exemplos, certo? Todo autoritarismo faz isso. Quando a gente fez lá em 2013, 2014, o Fora Dilma, existia uma sensação de tirar o PT, uma sensação de um negócio que a gente falava até que não tinha partido, meu partido é o Brasil, um negócio que não tinha político envolvido naquelas manifestações, então ia todo tipo de gente nas manifestações, e tinha a sensação econômica também, né, que quando pega no bolso, o brasileiro entende muito bem. Então, eu não acho que foi perdida a oportunidade, né, dessa forma,
a gente fez algumas manifestações, né? Só que as pessoas estão com medo hoje, as pessoas têm medo, né? As pessoas estão desesperançosas hoje, acham que foram muitas vezes às ruas e teve pouco resultado, segundo eles acham, né, que teve pouco resultado, porque eu sempre falo que se Bolsonaro conseguiu ficar os 4 anos na cadeira de presidente, porque o golpe que estão dando nele agora, eles queriam dar muito antes. Se o Bolsonaro ficou 4 anos na cadeira de presidente, eu dou crédito às pessoas que foram às ruas todas as vezes que foram chamadas para ir às ruas. Eu tenho absoluta convicção sobre isso. Só que com o episódio dos inquéritos, com o episódio do 8 de janeiro, das prisões, com o episódio, enfim, de tudo isso que foi feito, as pessoas hoje têm medo. Empresários que tiveram suas contas bancárias bloqueadas, seus bens ameaçados por processos, enfim, as pessoas ficaram com medo. Mas, Júlia... E é justificável esse medo, não é... Você tem toda a razão do medo, realmente, mas eu falo exatamente do ponto da lei Magnitsky para cá, do ponto das sanções, da revogação dos vistos de permanência de ministros do STF para cá. Você não acha que poderia ter tido um recrudescimento? Foi, gente, o Brasil hoje é internacionalmente visto como ditadura, visto que o ministro abusador Alexandre de Moraes foi sancionado com uma lei Magnitsky, não pode ter conta, a mulher dele não pode ter conta, o instituto não pode ter conta, o escritório de advocacia dele não pode atuar. Você não acha que deveria ter uma ação mais incisiva de governadores e senadores, sobretudo governadores, tá? Que em vez de fazer essa ação incisiva a respeito da ditadura brasileira, conclamando as pessoas para as ruas, estavam mais preocupados com as suas respectivas candidaturas, vamos ser sinceros, a presidência do ano que vem. Depois da Magnitsky, você não acha que houve uma tibieza da direita como um todo, na sua maioria, em dizer, gente, até o Trump está dizendo que tem uma ditadura no Brasil, vamos para a rua. Eu não vi essa movimentação. Eu também quero responder essa pergunta aí, porque eu acho que os governadores não sentem nada disso, os governadores não sentem nenhum impacto. Eu vou falar aqui pelo nosso governador Eduardo Leite, aqui do Rio Grande do Sul. Para ele não existe nenhum tipo de ditadura, nenhum tipo de autoritarismo. Ele é fã do STF. Então, assim, não existe uma possibilidade mínima do governador do Rio Grande do Sul conclamar as pessoas. Vejam só, estamos sobre uma ditadura porque o ministro que manda no Brasil foi considerado um violador dos direitos humanos. Pode ser que, né? Eu ouvi o Tarcísio falar sobre a Magnitsky. Mas eu não vi os outros 26 governadores e não vejo por que eles fariam isso, porque eles não têm essa... Eu não vejo os governadores do Brasil terem esse ímpeto de se manifestar politicamente, se posicionar contra pautas nacionais, infelizmente, não vejo. Né? Eles morrem de medo, eles têm interesses espúrios, estão todos pensando nas alianças do ano que vem. Eu vejo, sim, que nós somos minoria no Congresso, a Júlia sabe disso mais do que nenhum de nós aqui. Somos minoria, dos 513 deputados federais que tem lá, sobraram 100 para o nosso lado, desses 100 tem uns 70 que tomam atitude, tem uns 40 que têm coragem para falar, e assim a gente vai diminuindo em escala até se perceber de que somos a minoria, não somos a maioria. Nós não conseguimos nem sequer fazer uma obstrução no Congresso porque não temos número para isso. Essa é a nossa realidade, lastimável, e povo pelo povo não vai para a rua enquanto tiver gente presa pelo 8 de janeiro. Isso aí foi pedagógico, foi uma manobra de terrorismo feita contra a população para que elas não voltassem a se manifestar da forma como a gente tinha o costume de fazer. Só tem uma saída, ou aprova a anistia, ou aprova a dosimetria, manda metade desses... pessoas que estão lá injustamente presas, manda metade dos presos políticos pelo menos já para casa imediatamente, porque já cumpriram muito mais do que deveriam, né? Temos que achar uma saída possível, ainda mais em tempos que o Brasil está comprando Trump com terras raras e o Joesley dá 5 milhões de dólares para a campanha dele no ano que vem. A gente também tem que ser um pouco pragmático nesse momento, né?